pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Turma, a gente vai continuar vendo os princípios, mas já está acabando. E nessa aula a gente vai resolver algumas questões. Então vamos lá. O próximo princípio, na aula passada, aliás, vamos começar com a revisãozinha, né? Na aula passada a gente viu os outros princípios. Vimos princípios da responsabilidade penal pessoal, responsabilidade penal subjetiva, vimos o princípio da culpabilidade, vimos o princípio da intranscendência da pena, vimos o princípio da humanidade das penas, e aí a gente está continuando. Agora a gente vai ver o princípio da individualização da pena. Esse princípio é importantíssimo e o Supremo adora esse princípio. E ele diz assim, ó, está no artigo 5º, inciso 46 da Constituição, e diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, essas aqui são as penas que a Constituição permite que haja no âmbito penal. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, pena de perda de bens, de multa, de prestação social alternativa, de suspensão ou interdição de direito. Só que, muito embora sejam essas as penas permitidas no ordenamento jurídico brasileiro, o que o princípio da individualização da pena diz é que tanto o legislador como o juiz, e principalmente o juiz, deve individualizar a pena para cada pessoa de acordo com o crime cometido. Ou seja, não dá para generalizar as penas. Dizer assim, todo mundo que comete furto, independentemente do caso concreto, independentemente das circunstâncias, vai ser condenado a 5 anos de prisão. Todo mundo que comete roubo vai ser condenado a 10 anos. É por isso, pessoal, que os crimes têm variação de pena. O homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, pena de 20 a 30 anos. O furto, pena de 1 a 4 anos. Então, é pelo princípio da individualização da pena que o juiz vai ter essa margem. E a gente vai ver que até ele pode colocar menos do que o mínimo e mais do que o máximo, mas por hora o juiz vai ter essa margem. O furto, não é todo mundo que comete furto que vai ter pena de 4 anos. O juiz vai poder variar de 1 a 4 anos. Não é todo mundo que comete homicídio que vai ter pena de 6 a 20 anos. Ou de 6 anos. O juiz vai poder variar de 6 a 20 anos. Então o princípio da individualização da pena diz que a pena de cada indivíduo deve ser imposta e deve ser cumprida de forma individualizada, de forma a respeitar as circunstâncias do caso concreto. Aí você lembra que eu já falei da lei dos crimes hediondos. E eu falei, turma, da lei 8.072 de 90. E a gente viu que crime hediondo são aqueles crimes que estão previstos no rol taxativo do artigo 1º da lei 8.072 de 90. São só crimes que estão lá, no artigo 1º. E essa lei dizia assim: quem comete crime hediondo ou equiparado vai cumprir pena em regime integralmente fechado. Então a lei dos crimes hediondos dizia assim: não importa o crime hediondo que você cometeu, não importa a pena que foi aplicada a você, não importa nada, não importa a circunstância do caso concreto. De acordo com essa lei, antigamente, quem cumpria pena por crime hediondo, seja qual crime hediondo fosse, seja qual pena, tanto de pena foi, toda vai ser em regime fechado. O regime fechado, a gente ainda vai ver que é você cumprir pena em estabelecimento de segurança média ou máxima. Ou seja, é você cumprir pena na cadeia, nos presídios. Então, essa lei dizia: quem cumprir pena em regime hediondo, em crime hediondo, vai cumprir toda a pena em regime fechado. O Supremo foi e disse: não, não é bem assim não. Dizer que todo mundo que comete crime hediondo ou equiparado vai cumprir pena em regime integralmente fechado, viola o princípio da individualização da pena. E como viola o princípio da individualização da pena, esse artigo é inconstitucional. Aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse artigo e o legislador fez um novo artigo dizendo: quem comete crime hediondo ou equiparado, independentemente da pena, vai cumprir regime de pena em regime inicialmente fechado.
Então, no lugar de dizer que todo mundo vai cumprir sempre em regime integralmente fechado, não. Todo mundo que comete crime hediondo começa inicialmente no fechado, mas pode progredir de regime. Eu vou voltar a esse assunto quando a gente for falar de penas, que aí a gente vai ver as datas exatas de quando é que foi a declaração dessa inconstitucionalidade, como é a progressão de regime para o crime hediondo, para quem não comete crime hediondo. Então, por hora, só saiba que o Supremo declarou inconstitucional o artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que falava que o crime hediondo deve ser cumprido integralmente fechado, no regime integralmente fechado, porque, de acordo com o Supremo, violava o princípio da individualização da pena. Beleza, bora continuar. O princípio do non bis in idem, ou também conhecido como o princípio do ne bis in idem, da mesma coisa. Esse princípio do non bis in idem, ou do ne bis in idem, ele significa que uma pessoa não pode nem ser processada, nem ser punida duas vezes pelo mesmo fato. Então, uma pessoa não pode ser processada e nem punida duas vezes pelo mesmo fato. Imagina, turma, que o juiz já resolveu que eu sou inocente, aí transita em julgado. Eu não posso mais ser processado novamente, porque senão violaria o princípio do non bis in idem. Se eu já fui processado uma vez por aquele fato e fui inocentado e transitou em julgado, não pode mais o judiciário me processar de novo por aquele mesmo fato, porque senão viola o princípio do non bis in idem. Se eu já fui punido pelo furto, cumpri pena, não posso mais ser punido novamente pelo furto. Outro exemplo de não poder ser processado, não poder ser punido duas vezes pela mesma coisa. A gente vai estudar o crime de infanticídio, que está no artigo 123 do Código Penal. O crime de infanticídio é a mãe matar o próprio filho em estado puerperal logo após o parto. Então a mãe está naquela depressão pós-parto e mata o filho logo após o parto, comete infanticídio. Então constitui o crime de infanticídio uma infração penal de ascendente contra descendente. Então só vai existir um infanticídio se houver um ascendente, ou seja, a mãe, praticando o filho, ou praticando crime contra o próprio filho. Isso é obrigado. Aí lá no artigo 61 do Código Penal, tem um agravante de pena toda vida que o crime for praticado de ascendente contra descendente. Será então que toda vida que tiver o crime de infanticídio vai ter agravante do 61 do Código Penal, que diz que toda vida que o crime for de ascendente contra descendente, ela vai incidir? Não. Como o crime de infanticídio se constitui pelo fato de o ascendente praticar crime contra o descendente, dizer que toda vida no infanticídio vai incidir a agravante, vai ser bis in idem. Ou seja, você vai ser punido duas vezes pelo mesmo fato. A mãe vai ser punida pelo infanticídio, por ter praticado o crime contra o menor, contra o filho, e também vai ter agravante. Como isso representa bis in idem, quando tiver infanticídio, a mãe não vai sofrer a incidência da agravante. A mãe não vai sofrer a incidência da agravante por conta desse princípio do non ou do ne bis in idem. Turma, o princípio da insignificância. A gente vai estudar muito esse princípio ainda. O princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material. Ele exclui a tipicidade do crime. Professor, o que é isso? Quando eu for estudar com vocês teoria do crime, eu vou explicar o que é que o princípio da insignificância exclui. O princípio da insignificância, ele faz com que a conduta ela não se torne criminosa. Ele incide nos crimes patrimoniais, que não tenha violência nem grave ameaça. Então o princípio da insignificância incide no furto, mas não incide no roubo, não incide na extorsão. Incide no peculato, mas não incide no roubo nem na extorsão, porque o princípio da insignificância, ou o roubo e a extorsão, eles têm violência e grave ameaça. E o princípio da insignificância, ele exclui o crime, ou seja, não é crime se incidir o princípio da insignificância, justamente porque ele vai incidir quando a conduta do agente
não lesiona tanto o bem jurídico protegido, como, por exemplo, furtar latas de azeite ou furtar R$12 em sabonete, 3 barras de sabonete, que são exemplos de concurso público. Para o princípio da insignificância incidir, de acordo com a jurisprudência, tem que ficar preenchido alguns requisitos, como, por exemplo, o princípio da mínima ofensividade da conduta do agente. É o cara subtrair R$12 em sabonete e foi pegue. R$12 não ofende tanto o patrimônio de um supermercado, que é uma grande rede. Então, nesse caso, incide o princípio da insignificância, já que o supermercado ele foi restituído, por exemplo. Então, mínima ofensividade da conduta do agente. Nenhuma periculosidade da ação social. Por isso, turma, que o princípio da insignificância não incide no roubo e no extorsão. Porque roubo e extorsão incide violência, incide grave ameaça, então existe sim periculosidade social da ação. O princípio da insignificância ele vai incidir quando há um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Tudo bem, furtar azeite do supermercado tem grau de reprovabilidade, mas não é tão grande como matar uma pessoa, como roubar uma pessoa ou como furtar grandes quantias. E também a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Pessoal, eu coloquei aqui 4 requisitos dos tribunais para a incidência do princípio da insignificância. No momento oportuno, eu vou aprofundar todos esses princípios, todos esses requisitos. Então a gente vai voltar a falar disso. Eu trouxe agora só para você já ir se familiarizando e já ir memorizando quais são os 4 requisitos do princípio da insignificância para ele incidir nos crimes e excluir o crime, ou seja, absolver o agente. São esses 4, é bom que você vá logo memorizando, mas como eu disse, eu vou voltar a falar sobre esse tema. Turma, princípio da consunção ou da absorção. Esse princípio ele é bem simples. Ele diz que o crime fim, ele absorve o crime meio. Como assim? Turma, esse princípio diz que para eu praticar um crime, se para eu praticar o crime necessariamente eu tenho que praticar outro, eu só respondo pelo último. Eu só respondo pelo meu crime que eu efetivamente gostaria de praticar. Como assim? Imagina que eu quero matar alguém na bala. Eu atiro. Antes da pessoa morrer, eu causei lesão corporal no indivíduo. Será então que eu vou responder pelo homicídio e pela lesão corporal? Não. Porque minha finalidade era matar. Para matar, eu precisei causar lesão corporal. Então, nesse caso, o crime fim, o homicídio, absorve o crime meio, que é a lesão corporal. Outro exemplo. Eu uso arma só para matar. Nesse mesmo exemplo, eu vou com a arma de forma ilegal só para matar o indivíduo. Eu nunca usei arma em outra situação, eu só peguei a arma para matar o indivíduo. Eu vou responder pelo homicídio e o porte ilegal de arma? Não, porque o porte ilegal de arma foi um meio para eu cometer o meu crime fim, que é o homicídio. Outro exemplo, quero furtar a sua casa. Para eu furtar a sua casa, eu tenho que entrar nela sem o seu consentimento ou consentimento de qualquer morador. Então, para furtar a tua casa, eu cometi violação de domicílio. Vou responder pelo furto, que é meu crime fim, e pela violação de domicílio, que é meu crime meio? Não. Eu vou responder só pelo furto, porque o furto ele vai absolver o crime meio, que é a violação de domicílio. Tem outros exemplos também, como a súmula 17 do STJ, que ele diz, a súmula 17 do STJ, que se você falsifica um documento visando praticar um único estelionato, você só vai responder pelo estelionato. Você não vai responder pela falsificação do documento. Então a súmula 17, ela traz também uma nova aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Se eu falsifico um documento para praticar um estelionato, eu só respondo pelo estelionato. Eu não respondo pela falsificação de documento. Então, turma, esses são os principais princípios do direito penal. Tem outros, professor, que são importantes? Tem. Existe o princípio da legalidade, da anterioridade, da taxatividade, que isso aqui eu vou explicar mais para frente. A gente vai resolver uma questão agora que vai envolver o princípio da legalidade. Aí eu vou te explicar bem por cima,
porque quando a gente for ver a aplicação da lei penal, depois da resolução dos exercícios, a gente vai estudar bem direitinho o princípio da insignificância, de novo, o princípio da legalidade, da anterioridade e da taxatividade. Tranquilo? Então vamos lá começar com a nossa resolução de questões. E só para você que achou que essas matérias não são cobradas em concurso público, eu coloquei questão aqui de 2013. Veja que a gente está no comecinho de março de 2013. Então, não teve tanto tempo de ter prova de concurso, mas já caiu prova de concurso lá em Mato Grosso do Sul, no TRE. Questão da CESP. E essa questão que a gente vai resolver agora, ela é relativamente difícil, ela não é uma questão tão fácil. Então, tudo que a gente viu agora, nessas 4 aulas, já que essa é a 4ª aula, é importante, turma, justamente para você criar bases no direito penal. Porque essas bases, elas são essenciais para você entender o direito penal no futuro. E não tenha dúvida, o direito é o tipo de ciência que quanto mais você estuda, mais você aprende. Ou seja, quanto mais você sabe, mais fácil fica saber o resto. Então, bora lá. Primeira questão. No que diz respeito aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. Item A. Para que ocorra o reconhecimento do princípio da insignificância, tem que haver conduta típica, ou seja, ofensa grave a bens jurídicos tutelados, sendo suficientes lesões irrelevantes aos bens ou interesses protegidos. Turma, aqui você está notando que a própria questão, o próprio enunciado se contradiz. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, tem que haver conduta típica, conduta tipificada como crime. O princípio da insignificância, na realidade, ele vai tornar a conduta atípica. Então, se incide o princípio da insignificância, a conduta é atípica. Já começa daí a confusão. Aí diz assim, ofensa grave aos bens jurídicos tutelados. Turma, para reconhecer o princípio da insignificância, a ofensa tem que ser inexpressiva ao bem jurídico tutelado. E não ofensa grave, como diz aí. E olha o que ele diz, a ofensa grave ao bem jurídico tutelado, sendo suficientes lesões irrelevantes. No meu ponto de vista, essa questão ela até se contradiz entre si, porque ela diz ofensas graves e suficientes lesões irrelevantes. Falso. Então o princípio da insignificância ele torna a conduta atípica e ele só vai incidir, entre outros requisitos, quando as lesões são insignificantes aos bens jurídicos protegidos. E tem que ser bem jurídico patrimonial. B de bola. O princípio da legalidade, ou princípio da reserva legal, eu sei que a gente não conversou sobre ele ainda, mas eu vou falar que está no artigo 1º da lei do Código Penal, que a gente vai resolver depois da resolução de exercício. Então, o princípio da legalidade, ou princípio da reserva legal, não se estende às consequências jurídicas da infração penal, em especial os efeitos da condenação, nem abarca a medida de segurança. Tá falso. A gente vai ver que o princípio da legalidade vai dizer assim, não há crime sem lei que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E ele vai dizer, as consequências jurídicas desse crime é o seguinte, se eu sou processado por um crime e condenado hoje, transitou em julgado, veio uma lei retirando essa conduta como criminosa. Então imagina que em 2004 eu fui processado e condenado por adultério. Estava cumprindo pena. Em 2005 veio uma lei e revogou o adultério como crime. Houve o que a gente chama de abolitio criminis. O que é abolitio criminis? Professor, como é que eu escrevo abolitio criminis? Abolitio criminis. É assim que você escreve. Abolitio criminis. Então, abolitio criminis é exatamente vir uma lei e retirar aquela conduta como crime. Então, uma lei revoga um crime. É uma lei revogando outra lei. Essa outra lei que foi revogada, ela traz um crime. Aí, turma, o princípio da legalidade diz que se uma lei revogar um crime, essa lei, já que ela é mais benéfica, a lei que revogou o crime, ela vai retroagir e vai alcançar todos os efeitos penais da sentença penal condenatória. Então, é como se eu nunca tivesse cometido o crime. Veja o meu exemplo. Eu fui condenado e transitou em julgado em 2004. Eu estava cumprindo pena. Em 2005 veio uma nova lei retirando o adultério como crime. Quando veio essa lei retirando o adultério como crime, essa lei retroage e apaga todo e qualquer efeito
da sentença penal condenatória, ainda que ela tenha trânsito em julgado. Então eu, que já tinha virado maus antecedentes, por conta da condenação por adultério com trânsito em julgado, eu volto a ser primário, volto a ser bons antecedentes e, turma, simplesmente nada vai acontecer comigo no âmbito penal. No âmbito penal. No âmbito civil continua, mas no âmbito penal é como se eu nunca tivesse praticado crime nenhum. Então essa questão, essa assertiva B, está toda errada. Porque ela vai dizer, o princípio da legalidade ou o princípio da reserva legal não se estende às consequências jurídicas da infração penal. Falso. Se estende sim às consequências jurídicas. As consequências jurídicas penais é como se elas nunca tivessem acontecido. Elas vão todas desaparecer. Continua o primário de bons antecedentes. Em especial os efeitos da condenação. Os efeitos da condenação penal, civil não, mas penal, apaga todo. Nem abarca medida de segurança. Falsa. O princípio da legalidade abarca sim os crimes e, para a jurisprudência, abarca também as medidas de segurança. Portanto, essa assertiva está toda errada. Estaria correta se ela tivesse tirado esses nãos. Perfeito. C de casa. A C diz assim, o princípio da adequação social do fato, que nós já vimos o que é, não se confunde com a teoria do risco permitido, que eu disse que ia explicar para vocês. Ainda que tenham como pressuposto fundamental a existência de uma lesão ao bem jurídico que não chega a constituir um desvalor do resultado, o qual é obtido por uma interpretação teleológica restritiva dos tipos penais. Na adequação social e no risco permitido, ocorre pelo desvalor da ação que repercute no desvalor do resultado. Professor, eu não entendi absolutamente nada dessa questão. Turma, se você não entende absolutamente nada da questão, tente ir para as outras assertivas e faça por eliminação, faça por exclusão. Vamos ver o que diz a D e vamos ver o que diz a E. Se a D e a E estiverem erradas, a resposta vai ser a C. Então, bora lá. D. O princípio do ne bis in idem, ou do non bis in idem, traduz a proibição de punir ou processar alguém duas ou mais vezes pelo fato, beleza, e concretiza-se pela valorização integral da conduta delituosa perpetrada pelo agente, incidindo apenas nos casos de concurso de delito. Turma, se eu parasse bem aqui, a questão estaria correta. Leio de novo. O princípio do non bis in idem traduz a proibição de punir ou processar alguém duas vezes ou mais vezes pelo mesmo fato e concretiza-se pela valoração integral da conduta delituosa perpetrada pelo agente. Ou seja, o princípio do non bis in idem, ele vai analisar a conduta integral do agente. Beleza, para em nenhum aspecto dessa conduta dele, ele ser punido ou processado duas vezes pelaquela conduta. Como eu falei para vocês, no caso do infanticídio. Ora, analisa a conduta toda. Foi uma mãe praticando crime contra o filho. Para existir um infanticídio, tem que ser a mãe praticando crime contra o filho. Então, nesse caso, professor, e aquele que ajuda? Aquele que ajuda vai responder por infanticídio também, como a gente vai ver, mas, por hora, para existir infanticídio, tem que necessariamente estar presente a mãe matando o filho logo após o parto em estado puerperal. Então, como tem que haver a mãe matando o filho, não dá para você incidir agravante. Então, se eu parasse até aí onde está em vermelho, estaria correto. Só que ele diz incidindo apenas em concursos de delitos. Sabe o que é concurso de delitos? Concurso de delitos a gente vai estudar artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. E o concurso de delito, então, que está no artigo 69 a 71 do Código Penal, aliás, está mais, é porque lá tem o material formal e continuidade delitiva. O concurso de delitos ocorre quando tem uma pessoa sendo processada por dois ou mais crimes. Está errado dizer que o princípio do non bis in idem só incide quando uma pessoa é processada por dois ou mais crimes. Então esse apenas está errado. Porque, por exemplo, no exemplo que eu dei do infanticídio que não incide agravante de crime praticado de ascendente contra descendente, não teve concurso de crimes, eu estou falando só de um crime só, e incidiu em princípio do non bis in idem. Então o que está errado é exatamente esse apenas. O apenas torna errada a questão. E Ed Eva diz, de acordo com o princípio da fragmentariedade, a lei penal deverá intervir quando for absolutamente necessário para a sobrevivência da comunidade como última ratio.
veja que a questão aqui, ela quis te confundir do princípio da fragmentariedade com o princípio da subsidiariedade. Veja o que ele diz. De acordo com o princípio da fragmentariedade, a lei penal, então, olha, ele já está falando de lei, só deverá intervir quando for absolutamente necessário para a sobrevivência da comunidade como última ratio. Olha o que ele está dizendo. Que só deve existir lei penal, que o legislador só deve criar leis penais quando ele notar que aquela lei penal ela vai proteger bens necessários à sobrevivência da comunidade como última ratio. Então, como ele está falando aqui de trazer leis para a sobrevivência da sociedade, da comunidade, e não está falando da aplicação em concreto mesmo, no caso concreto da lei, simplesmente a está errada, porque ele trocou o princípio da fragmentariedade com o princípio da subsidiariedade. A fragmentariedade, estaria correto? Se a lei penal só deverá intervir no caso concreto, aí estaria correto. Mas não tem no caso concreto, então está falando só do plano abstrato, está errado também. Professor, então se está errado a B, a D e a E, simplesmente a resposta correta vai ser a C. Mas ainda assim eu queria entender, professor, o item C de casa. Pois eu te explico. Diz assim, ó, o princípio da adequação social, que a gente já viu, do fato, não se confunde com a teoria do risco permitido. Realmente não se confunde. Professor, o que é essa tal dessa teoria do risco permitido? Turma, a teoria do risco permitido, ela fala certos riscos que são permitidos pela sociedade. Como, por exemplo, ao praticar um esporte de luta, necessariamente você vai sofrer lesões corporais. Sofrer lesão corporal é crime. Sofrer lesão corporal é crime. Só que nesse caso, incide a teoria do risco permitido para fazer com que você não responda pelo crime. Por quê? Porque é a teoria do risco permitido. A gente até vai ver que a consequência dessa teoria é trazer o exercício regular do direito, e o exercício regular do direito é um excludente da antijuridicidade. E já a teoria da adequação social, como eu já tinha explicado para vocês, ela diz respeito ao legislador, que até Luiz Regis Prado diz que a gente não adota, né? Ela diz respeito ao legislador quando ele não pode tipificar como crime certas condutas sociais socialmente aceitas. Então veja, andar de avião, andar de carro, mexer com usina nuclear, são condutas socialmente aceitas, são condutas socialmente adequadas. Portanto, o legislador ele não deve tipificar como crime. Já o princípio da teoria do risco permitido é, olha, você vai praticar crime, mas nesse caso, você não vai responder por esse crime, vai haver um excludente de ilicitude. Tá dando para entender? Enquanto a adequação social faz com que o legislador não tipifique como crime, a teoria do risco permitido faz com que a pessoa possa praticar aquela conduta descrita como criminosa, mas não responder por aquele crime, não ser processado por aquele crime. Então, a teoria do risco permitido, ela me faz com que eu possa bater no rosto de alguém numa luta que eu digo, na prática de um esporte, e mesmo assim, se eu for processado, o crime ser excluído. Já a adequação social, não, ela faz com que não seja crime. Já a teoria do risco permitido, ela faz com que eu pratique a conduta tida como criminosa, mas seja absolvido, se for processado. Então, o princípio da adequação social, do fato, não se confunde com a teoria do risco permitido, ainda que tenham como pressuposto fundamental a existência de uma lesão ao bem jurídico que não chega a constituir um desvalor do resultado. Beleza? O qual, ou seja, esse resultado é obtido por uma interpretação teleológica, uma interpretação finalística, restritiva dos tipos penais. Na adequação social e no risco permitido, ocorre pelo desvalor da ação que repercute no desvalor do resultado. Como assim, professor? Está dizendo assim, interpretação teleológica é a finalidade, é de acordo com a finalidade. Então, de acordo com a adequação social, qual é a finalidade da sociedade naquelas condutas? De acordo com a teoria do risco permitido, qual é a finalidade?
Como na teoria do risco permitido, a interpretação teleológica restritiva do tipo penal ocorre, assim como também ocorre na coisa da adequação social. Professor, continuo sem entender nada. Turma, como eu falei, essa questão ela é de um nível difícil, até dificílimo, para não ter. Talvez para o seu concurso você não precise saber tão bem isso aqui, mas leia, veja se você interpreta, tente digerir isso direitinho, e aí a gente vai resolver mais questões que você vai ver que o nível é mais tranquilo e não tão pesado como foi essa questão. Turma, pois tudo de bom, e aí a gente fica por aqui. Tchau, tchau.